Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre a conspiração contra a Janja, né? O Lula, vocês lembram, teve aquele episódio lá que a Janja levantou no jantar com Xi Jinping e questionou o TikTok, coisa e tal, e parece que a Janja ficou chateada com a repercussão que teve o caso, né? E o Lula ficou chateado também, falou que não, que algum ministro meu que vazou esse negócio, essa informação e não sei o que lá, o Lula tá muito chateado com isso. E aí, isso é uma coisa positiva que eu falo para vocês, né? Não rola mais confiança, tem um monte de gente puxando o tapete de um monte de gente lá no Palácio do Planalto. O PT sempre foi assim, tá? O PT é a casa da facada nas costas, da puxação de tapete, o pessoal da esquerda sempre teve muito isso. E estão dizendo que pode ter ministro rodando nessa história. O problema disso daí é o que eu falo para vocês. O Lula não está numa posição tão confortável assim. O governo não está conseguindo ter apoio do Centrão, sequer do Centrão. Se ele começa a descartar ministro, a situação tende a piorar, né? Então é o melhor dos mundos para gente, porque fica o Lula inseguro com os ministros e um monte de ministro também querendo questionar o Lula, ou seja, fica um negócio, um clima de desconfiança geral. É o ideal para a gente, para a direita, para a oposição nesse caso. Vamos entender esse assunto aqui, porque tá agora um papo também que aqui, ó, a Aniele falou que a Janja deve poder se posicionar sempre que quiser, só porque ela é mulher ela não pode falar? Não, não é isso, Aniele. Ela não pode falar porque ela não foi eleita. Não é porque ela é mulher. Se ela tivesse sido eleita para representar o Brasil, se ela tivesse ganhado a eleição, ela poderia falar o quanto ela quisesse. Ela não pode falar porque ela não foi eleita, não é porque ela é mulher, né? Mas vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Jaiminho para presidente, Aspone e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Lula entrou em modo conspiracionista. Isso sempre acontece em regimes comunistas, né? O pior é que isso costuma acabar mal, tá? É o que eu falo para vocês. O pior inimigo de um socialista não é o pessoal da direita, não é o pessoal que é a burguesia e coisa e tal. O maior inimigo dele é o socialista de outra vertente, né? Você vê o caso do Boulos brigando com o pessoal dentro do PSOL. Cara, esse pessoal da esquerda é assim mesmo. E na prática foi assim mesmo. Quando o Stalin tomou o poder lá na União Soviética, ele quis matar, foi o pessoal do Trotsky. Fez a purga, não foi para matar direitista. Não tinha mais direitista ali, né? O pessoal da direita, todo mundo já vazou de lá. Ele fez para matar os trotskistas, né? Os amiguinhos, o pessoal da esquerda também. A pior coisa que pode acontecer para um socialista em qualquer país é a esquerda ganhar o poder naquele país, mais uma facção diferente da facção dele, porque aí, meu amigo, ele tá ferrado nessa história, né? A esquerda tem mesmo esse negócio de construir facções e uma brigar com o outro até destruir completamente. Então o Lula está no meio de uma conspiração. Tá todo mundo dizendo que é o Rui Costa. O Rui Costa nunca gostou da Janja mesmo, já criticou ela abertamente, coisa e tal. Estão dizendo que foi ele que vazou. Ele jura que não vazou. Tá aqui, ó. Rui Costa vê fogo amigo contra si em caso da Janja e reclama de traíras no governo. Então ele está dizendo aqui que foi fogo amigo ao ser apontado como principal suspeito de ter vazado a fala da primeira-dama, a Janja, na reunião de Xi Jinping, né? Lembra que essa fala da Janja, eu já falei para vocês, foi boa pra gente em vários aspectos, né? Foi bom primeiro porque foi ridículo pra Janja, né? Acabou marcando, foi mais um episódio Fuck You Elon Musk. Acabou marcando a viagem do Lula, que ele poderia dizer que era uma coisa positiva, que fechou contrato, não sei o que lá. Todo mundo só fala da questão da Janja ter falado merda na reunião e não tem nenhum outro assunto dessa viagem do Lula, o que do ponto de vista da propaganda é uma merda pro Lula, né? Foi bom também porque a gente ficou sabendo que o Lula está querendo usar a China exatamente para tentar conter entre aspas, desinformação no Brasil, ou seja, o que ele quer fazer é aprender com a China como controlar a informação. Eu já falei no outro vídeo que ele não vai conseguir fazer isso, mas ele está buscando esse tipo de coisa. E o outro aspecto positivo dessa história é que o Lula ficou chateado com essa história. Ele não confia mais nos ministros dele, né? O Rui Costa é um ministro importante do Lula, tá? Ele tem ajudado o Lula lá. Então, nesse negócio aqui, ó, Costa diz que o problema não são apenas os bolsonaristas, mas também os traíras no próprio governo Lula. Os trotskistas, tem que matar os trotskistas. Aliados do presidente Lula relatam à coluna um clima de total desconfiança na viagem. Aqui, ó, o pessoal falou que teve... Aqui, ó. Os ministros do Lula chegaram a mostrar o celular um para os outros. Falaram, olha só, não fui eu não, eu quero meu celular, que se quiser ver aqui, eu não falei com ninguém não.
né, coisa e tal, e tentaram mostrar para o Lula, você quer ver o celular da gente aqui? Ó, a gente não teve nada a ver com isso, não. O Lula disse que não quis ver celular de ninguém. O Lula deve estar uma arara, meu amigo. A Janja fechou as pernas, ele vestiu calça comprida, só tá dormindo de calça comprida, agora de calça jeans, e o Lula tá uma arara com os ministros dele que deixaram a Janja chateada. Isso é outra coisa que eu acho ótimo. O Lula, ao invés de abandonar a Janja, percebeu o mal que ela faz para ele, não, tá dobrando a aposta, não vai ficar, vou ficar com a Janja mesmo, não sei o que lá. Isso é, pra gente de direita, é ótimo isso. É excelente esse tipo de coisa, né? Agora, tu imagina o clima no governo Lula no momento que os ministros querem mostrar o celular. Olha aqui, Lula, pode olhar meu celular, não tem problema não. Cara, coisa da época de Stalin mesmo, né? Fala, não, tá vendo? Vou provar que eu sou amigo aqui, que eu não sou eu que traí, não. O que é uma besteira no final das contas, porque o cara pode ter apagado a conversa, né? Assim, dizer, eu vou mostrar o celular aqui, tá? E cadê a perícia para ver se não foi apagado nada no celular? Vai fazer a perícia também? Não tem como, né? Não tem como saber esse troço. Depois que a coisa ganhou essa repercussão toda, o cara que mandou a mensagem para André Sadi certamente apagou a mensagem, coisa e tal. O risco que tal ministro corre é a André Sadi contar quem foi que falou para ela, né? Porque em tese você tem o sigilo da fonte, coisa e tal, o jornalista não precisa revelar quem foi que falou, qual foi a fonte, mas a gente não está falando aqui de processo judicial, a gente está falando aqui de disse-me-disse, né? De alguém ligar para André Sadi, André Sadi, me fala quem foi que eu quero resolver esse problema, e se André Sadi não obedecer a ordem do Lula, pode ficar ruim para ela depois, né? Enfim, não sei o que vai acontecer, mas acho ótimo que briguem mais, que tenha mais briga entre eles, né? Eu não duvido nada que o Rui Costa esteja certo, tá? Que a pessoa que fez isso pediu pro pessoal da André Sadi, pô, joga outro nome aí, joga o nome do Rui Costa, né, para dizer que é outra pessoa, para desviar a atenção, para não sair no meu nome. E eu torço muito para ter sido o Alcolumbre, porque ia ser lindo o Lula brigar com o Alcolumbre, ia ser lindo de morrer ver isso, né? Essa briga do Lula com o Alcolumbre. Mas enfim, essa é a situação. É muito engraçado esse tipo de coisa, como eu falei para vocês, é muito positivo para a gente esse clima de incerteza no governo Lula. O governo Lula já está mal, já está com um clima terrível lá e ele não consegue mais confiar nos próprios ministros. Para onde é que vai esse governo? Vai para a vala, a gente está vendo isso, né? Outra coisa muito engraçada é justamente a questão do pessoal tentando dizer que isso aí é culpa do machismo. A Aniele defende Janja e diz que primeira-dama deve se posicionar sempre que quiser, dando a entender que não, que você é machista para dizer que a Janja não podia falar só porque ela é mulher. Não, não é porque ela é mulher, é porque ela não foi eleita. Quem foi eleito foi o Lula, ela é a primeira-dama. Aí surge uma questão para homens e mulheres do nosso tempo cuja dúvida não está posta. A esposa da autoridade pode entrar na reunião, mas só pode ficar calada fazendo papel de adorno? Ou seja, não, porque ela é uma mulher, mas ela pode falar, tem o direito de falar o que ela quiser. E a resposta para essa pergunta é muito simples, meu amigo. Quem é o cara que escreveu isso aqui? É Francisco Leali. A resposta é muito simples. Não, ela pode falar, ela pode conversar. O que ela não pode é confrontar um chefe de governo estrangeiro, porque ela não foi eleita para isso. Então não é que ela tem que ficar parada lá como um adorno, sem falar nada. Ela pode falar coisas. Ah, mas aqui, ó, se a primeira-dama tem direito à voz, suas intervenções deveriam estar contidas dentro do que o governo quer de encontro com o chefe de Estado de outro país, do contrário, tem-se um deslize diplomático, né? Ou seja, não, o problema é que a Janja falou uma coisa que é uma coisa fora do padrão, né? Como ele colocou aqui. Se ela fosse eleita, se ela fosse a presidente da República, ela poderia falar o que ela quisesse, mas não foi eleita. Quem foi eleito foi o Lula. Essa é a confusão que a Janja tem feito com esse negócio de ressignificar o papel da primeira-dama. Porque, no final das contas, ao contrário do que pode parecer, isso não é uma coisa feminista, é uma coisa misógina. Dizer que a única maneira que uma mulher pode ter voz na política é se for esposa do presidente? Que história é essa? Então, só porque ela é esposa do presidente, ela tem o direito de falar agora, de meter o bedelho no país. Não pode. Se ela for eleita, ela pode falar, evidentemente, sendo mulher ou sendo homem. A questão que ela não pode falar é sendo a esposa ou o esposo do presidente, no caso. Esposo e esposa do presidente pode ir no jantar, pode conversar, pode falar, bom dia, tudo bem, como é que tá, e aí, como é que estão as coisas, como é que tá o tempo, pode conversar, não tem problema. O que não pode é se meter em fazer política, porque política, ela não foi eleita para isso, ela não tem cargo no governo, né? Estão tentando jogar esse papo aqui, não, porque a Aniele defende, não, que ela pode falar sempre que quiser, porque não pode dizer que a mulher tem que ficar calada e não sei o que lá. Ô, Aniele, você pode falar, você é ministra, o Lula te deu o poder para isso. O Lula, especificamente, dentro da estrutura do governo brasileiro, delegou poder para você. Você pode falar. A Janja não. A Janja não tem cargo no governo. Só ser mulher do Lula não é cargo no governo, né? Então é isso daí. Tá muito engraçada essa história. Torço para que briguem mais. Obrigado por assistir o vídeo até o final.
Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.